Vamos falar aqui do Dias Toffoli, rapaziada, o que que nós tivemos, porque é isso, a gente sai da geopolítica, das questões internacionais e vê por que que o Brasil não faz parte dessas discussões geopolíticas, né? Vê por que que o Brasil tem essa irrelevância. Olha o nível de coisa que está acontecendo por aqui. A gente repercutiu aqui na segunda-feira, se você estava aqui, você nos viu, inclusive se você não estava, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente. Passamos de 2.000 pessoas hoje e mais da metade da live já se foi, 1.180. Não sei, acho que o pessoal não nos ama mais, mano, Walter. Mas estamos aqui para agrado ou não de todos, falando aí dessas questões aí do STF. Então a gente repercutiu a ligação de um membro do PCC, de um homem que lavava dinheiro para o PCC, não simplesmente um homem que lavava dinheiro, uma figura importante da lavagem de dinheiro do PCC, ligada diretamente ao resort do Toffoli. E não adianta processar aqui a gente por isso, não fomos nós que demos esse furo de notícia, tá? Foi outro portal e a gente só está aqui repercutindo. A exclusividade disso não foi nossa. Então demos os detalhes aqui na segunda-feira e passando essas questões aí do PCC, descobriu-se um cassino ilegal, blackjack, máquinas caça-níqueis, absolutamente tudo. Praticamente um acordo aí, sei lá, com quem? Com o jogo do bicho do estádio, no Paraná, que fica o resort. Será? Uma estrutura bem montada. E há também quem diga, inclusive há depoimentos sobre isso, que esse resort não é que seja dos irmãos do Toffoli, da família. Há quem diga, que dia é hoje, mano? 21 de janeiro. Não sou eu, nem o Fala Glauber News, que está falando isso pela primeira vez, tá? Se você procurar no Google, você vai achar. Mas há depoimentos dizendo que é o Toffoli o verdadeiro dono. Mas que na posição que ele está, ele tem que botar os familiares. As pessoas chamam isso de ser laranja. Então, sei lá, é como se, você precisasse esconder que você tem, tipo, sei lá, pensa em alguma coisa aí, mano, Walter. Um sítio, sei lá, o que mais? Um triplex, não sei. Se você precisasse esconder alguma coisa, aí você não pode botar no seu nome, para não dar problema. Então seria algo parecido a isso. Peguei aqui itens aleatórios, né? Então, cara, queria começar te ouvindo aí. O que você acha disso? Sobra mais o quê, irmão? Sobra mais o quê? Isso não... Se nem isso aqui escandalizar esse país, irmão, pode fazer o que quiser, pô. Vamos dar a chave do país pro STF, irmão. Acabou essa porra. Fecha aí, o último a sair apaga a luz. Vamos lá, camarada. Eu fico olhando, eu fico assim, eu tirei 30 anos nas Forças Armadas, né, cara? Então os comandantes falavam de moralidade, que não sei o que mais lá, dignidade, hombridade, lealdade com os companheiros, fazer jus ao cargo que você ocupa, imparcialidade, entendeu, cara? Essas coisas, essas palavras que a autoridade tem que ter para que ela tenha autoridade. Porque senão ela não é autoridade mais. É só um vagabundo ocupando a posição. E eu fico olhando assim, rapaz, até quando os generais vão ficar presos por pessoas que estão mais sujos que pau de galinheiro, cara? Se a autoridade que a pessoa carrega não faz mais jus que ela carregue, aí vai ficar o general Heleno preso, o Bolsonaro preso, Braga Neto preso, e os generais tudo, ai meu Deus, vamos fazer o quê? Cara, é por isso, rapaz, a internet está infestada, militares e debandados, oficiais e sargentos. Eu já falei, esses caras estão indo embora, não é por causa do salário, não. É porque ele não tem mais estômago para aguentar essa situação no Brasil. Vou repetir, existe autoridade e existe poder. O judiciário, ninguém tem poder, ninguém, nem os ministros do STF, nem desembargadores, eles têm autoridade. E essa autoridade só existe se eles tiverem legalidade, moralidade para estar na função. Se ele não tiver, nenhuma lei marca ser cumprida, nenhuma ordem. E quem cumpre é tão imoral, tão ilegal quanto quem mandou executar. Cara, todo dia é uma esculhambação diferente. Cassino no Brasil é crime.
mas se for do ministro, tá legal, é isso? Aí volto de novo, senhores generais, por favor, usem o poder que vocês têm legalidade, moralidade, e vocês têm poder. Pelo menos não cumprem ordem de quem não tem mais moral para dar essas ordens. É por isso que a tropa está metendo o pé e indo embora, pô. Todo dia eu vejo aqui os oficiais foram embora, explicando o que é que foi embora. Pô, ontem eu tinha um curso especiais, que era capitão, cara, eu fui embora, porque eu sempre falo, o princípio de guerra mais importante para a gente é moral, e a gente tem que ter fé naquilo, e no mais, a gente perde essa moral, a tropa perde a moral, não tem mais fé, não tem confiança, já era, pô. Não é o salário que vai segurar. Um bom policial, ele é policial porque ele tem fé na missão, tem fé no mais antigo, no governador dele, na autoridade que está sobre ele. Então, quando isso acaba, bicho, fica ruim você ir para a borda, ter quartel. Aí eu me pergunto, cara, tem os princípios da administração pública, que são 5 itens lá, que é o quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Publicidade é você publicar tudo aquilo, todos os atos do judiciário. Aqui no Brasil, o presidente bota como sigilo secreto. Tem uma porra de um trauma com o INSS, com o Banco Master, sigilo na coisa. Então, o princípio do funcionário público, da administração pública, foi jogada no lixo. Então, quem faz isso não tem mais condições de ficar no cargo. Aí fica o Congresso, caralho, e o Congresso não tem autoridade. Você podia estar fazendo uma marcha de 500 quilômetros, sei lá, não precisava, Nico, você fazer essa marcha. Era só você sair do Congresso, atravessar a rua e ir lá no STF e levar os congressistas tudinho lá, só sair de lá quando a lei fosse cumprida, porra. Convida o comandante do Exército, da Marinha, da Força Aérea, perguntar de que lado eles estão, porque o negócio está uma esculhambação, cara. É juiz vendendo sentença, desembargador vendendo sentença, crime organizado instalado, cara do PCC pedindo para dedurar, para entregar o STF. E o cara, não pode, não pode. O criminoso querendo entregar o homem da lei, porra. Que é um tal de não sei o que maluco aí. Porra, cara. Aí, não, quem falar a gente manda prender, que é para meter medo. A onda desses caras é isso, porra. Manda prender, prende. Porque se a gente prender, a gente prendeu o general, prende os outros também, que a gente tem medo, a gente pode fazer o que quiser. É isso que vocês estão querendo? Cara, o STF são 11 juízes. Aí eu pergunto, onde é que estão os outros 10, cara? E não se manifesta, fala, meu irmão, que porra é isso aí? Cara, então é tudo farinha do mesmo saco, pô. Ou vou ficar quietinho, não fui eu. Então, ó, o crime tá lá, mas não sou eu, porque o cara tá lá, tá safo. Eu não sei, cara. Eu fico olhando, cara. Ainda bem que eu tô na reserva, cara. Que os militares da ativa, cara, tem que aguentar uma porra dessa, viu? O general Heleno preso. Olha quem deu a ordem para prender o cara. Baseado em quê? Cadê a moral, a legalidade das coisas? Aí esses caras vão continuar presos. Aí amanhã, o presidente do Brasil vai ser o Beira-Mar e o Marcola. Vai ficar o general lá, meu Deus, será que disciplina? Se o cara chegar mais, prende todo esse mundo aí, porque eu não quero não. Aí o cara vai prender. Porra, cara, nossa corte liberou, tá falando agora que crackzinho não é mais problema, não. Só vender ali, só possuir uma pedrinha de crack não é mais crime, não. Diz que a maconha também foi liberada. Qual é a ideia de transformar o Brasil numa república mexicana, numa Colômbia dos anos 80? Camarada, é isso aí. Passa a bola pro Túlio aí. Vamos lá, calma aí que o Miquel está com a gente também, Miquel. Eu quero te ouvir sobre esse tema. Eric, é tudo muito estranho nesse caso, né? Porque a gente vê o seguinte: você tinha ali um resort de luxo, a diária mais barata de um quarto ali chega a R$ 2.000, que pertencia inicialmente aos irmãos e a outros parentes do ministro Dias Toffoli. Inclusive um que era padre e largou a batina para se tornar um empresário de empreendimentos multimilionários. E aí, em dado momento, você tem que um advogado da JF, sim, uma das empresas
dos irmãos dos irmãos Batista, né? Joesley Batista ali, da Friboi, que já tiveram ali escândalos na Lava Jato, problemas até com a justiça americana. Um advogado deles comprou esse resort. Comprou utilizando dinheiro de um dos fundos da RAEG, que é um daqueles fundos investigados na Faria Lima por ter ligação com o PCC. Um dos fundos que faria parte de toda aquela sacanagem do Banco Master foi utilizado para comprar esse resort. E aí, até então, a gente poderia dizer que é só mais uma das coincidências que acontecem no Brasil. O problema é que mesmo o fundo tendo sido comprado por esse advogado, Paulo Humberto, nós temos que os funcionários afirmaram isso para repórteres do Metrópolis, que se hospedaram nesse resort, que eles entendem que todo mundo fala que o resort é ao ministro Dias Toffoli. E que mesmo tendo o resort sido comprado por uma outra pessoa, o ministro Dias Toffoli tem uma casinha lá só dele, que ninguém pode alugar, ninguém pode se hospedar, pertence a ele, na área mais nobre do resort. Inclusive, no final do ano, já depois do imóvel ter sido comprado, o ministro Dias Toffoli reservou o feriado de Natal e virada de ano para ele e para a família e alguns convidados, o que inclusive paralisou todas as outras atividades do resort, porque os funcionários tiveram que ficar à disposição do Dias Toffoli e seus convidados. E aí, o que se fala os funcionários entendem que é do Dias Toffoli, e falaram isso para o repórter do Metrópolis. O Dias Toffoli até agora não falou nada sobre isso, sobre a situação, e a parte dos jogos é o que menos interessa, digamos assim. Até porque boa parte dos jogos ali são legalizados, alguns legalizados só no estado do Paraná, mas são legalizados, e eventualmente tem ali um jogo de 21, algum jogo de cartas, que esses sim estariam fora da legalidade. Mas aí, se a gente for parar para olhar, no todo, os jogos são o menor problema nessa história toda. Porque não estamos falando necessariamente dos mesmos caça-níqueis do jogo que pertenceriam ali, né, à máfia dos caça-níqueis, ao jogo do bicho, que a gente costuma ver no barzinho. Não, a gente está falando das chamadas videoloterias, que têm uma legalização. As apostas que são promovidas pelos próprios frequentadores do local que está errado. Mas o que mais preocupa nessa história toda, na verdade, é a possibilidade, vejam bem, possibilidade de que o resort pertença, na verdade, ao Dias Toffoli, e que os parentes dele fossem laranjas do ministro, e que aí sim o ministro estaria tentando acobertar hoje as investigações contra o Banco Master para proteger os negócios da sua família. Essa é a verdadeira preocupação. E quando o ministro traz os processos para uma atuação sigilosa dentro da STF e fugindo daquilo que se considera normalidade processual, investigação, coloca em xeque e gera questionamentos que não deveriam existir na Suprema Corte. Então não se trata aí de uma acusação formal contra o Dias Toffoli, de que ele de fato é criminoso, de que ele de fato está fazendo alguma coisa errada. Mas a atipicidade, ou nas palavras da Associação de Delegados da Polícia Federal, a atuação inusitada do ministro Dias Toffoli coloca em xeque a credibilidade. E aí já diz aquele ditado: não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer ser honesta. E o ministro Dias Toffoli, com essas decisões sigilosas, essas mudanças protocolares, essas mudanças processuais, coloca em xeque a sua própria credibilidade e a credibilidade da instituição. Tanto é que o ministro Fachin estava de licença, afastado do STF, apesar de ser presidente, e retorna a Brasília agora com a missão de tentar botar panos quentes em tudo o que está acontecendo. O problema é que para botar panos quentes não basta só abafar, porque a coisa está tomando uma proporção muito maior do que se poderia imaginar. O ministro Fachin deveria tirar esse processo, mas aí não sabemos se existe essa possibilidade, mas na STF tudo é possível, tanto para bem quanto para mal. Tirar parte do sigilo, ou pelo menos entregar esses processos na mão de algum ministro que esteja
menos envolvido pessoalmente nessa história. Não que a gente, infelizmente, justamente por essa conduta, fica muito difícil da gente acreditar que, mesmo caindo na mão de alguns dos indicados do Bolsonaro, a gente poderia ter um desfecho diferente, né? Nesse processo todo. Mas talvez se acreditasse um pouco mais em isonomia, em que os juízes não tivessem tão emocionalmente envolvidos com essa história toda. E aí fica a grande questão: por que tanto sigilo? Se a causa é justa, se existe legalidade, se não há nada de errado, vão mostrar, tragam à luz. E isso é um princípio fundamental da administração pública, como o Carcará bem disse, o princípio da publicidade. E o que mais foi criticado, por exemplo, na gestão do governo Bolsonaro, era o sigilo. E agora todo mundo, não só o executivo, todo mundo coloca sigilo. O Banco Central colocou em sigilo as conversas do Alexandre de Moraes com o Galípolo, presidente do Banco Central. O Toffoli coloca em sigilo um processo que poderia envolver o nome dele. O Alexandre de Moraes coloca em sigilo, coloca dentro de um processo que já era sigiloso, não, o inquérito das fake news, o pessoal do COAF, o pessoal da Polícia Federal e da Receita Federal sobre quem foi que deu as informações do contrato do Banco Master. E aí, pode até ser que não haja nada de errado com os ministros do STF. Mas o problema é que, ao esconder, parece sim que tem algo de errado. Miquéias, você comentou aí sobre a possível legalidade desses jogos no Santa Catarina, né? Até te passo aí a palavra de volta, só para dizer aqui que eu até dei um confere aqui, porque quem deu a exclusiva disso é o Metrópolis, que está seguindo os passos de tudo que está envolvendo aí as questões ali do INSS e do Banco Master. Isso aí acabou entrando nessa cola. A matéria saiu hoje às 7 da manhã, lá logo de cara, que é a hora que eles publicam, e eles confirmam, dizem o seguinte, que jogos como pôquer, por exemplo, foram liberados lá naquela lei de 24, que isso já foi comentado aqui em um podcast com o Glauber, mas que as modalidades praticadas lá ainda estavam proibidas no Brasil. Aí eu não sei, né, se teve algum outro portal que debateu o contrário, só sei que de fato é uma zona meio cinza, né? Então, se tu quiser comentar alguma coisa rapidinho, até te devolvo a palavra, mas só para dar esse reforço aqui, que, né, ainda tem uma base aí dizendo que não. E tanto é que não era conhecido, pô. Tanto é que não tá esse cassino com tudo que ele tinha, pôquer tudo bem, mas com tudo que ele tinha, não tava na divulgação, entendeu? Então, assim, pô, é legal, mas é secreto só para quem tem convite, pô, isso causa no mínimo uma estranheza, né? Tu pelo menos tem dúvida se tá fazendo algo errado ou não, né? Mas, enfim, te devolvi aí rapidinho a palavra. Eric, esse é que existem os terminais de videoloteria. Eles são regulamentados aí pela Lei Federal 13.756 de 2018 e por um decreto estadual lá do Paraná 10.843 de 2022. Na prática, são caça-níqueis, mas por brechas legais, por definições legais, esse tipo de caça-níquel denominado videoloteria, ele não é considerado ilegal como aquele caça-níquel que a gente está acostumado a ver aí das máfias dos caça-níqueis. Na prática, é quase a mesmíssima coisa, mas existem ali mecanismos internos que teoricamente garantiriam a integridade do sistema, que ele não poderia ser fraudado e tal, e com isso esses equipamentos acabam sendo legalizados e liberados. Agora, o pôquer também é legalizado, mas aí no meio dessa jogatina toda, haveria ali alguns encontros, alguns momentos onde outras modalidades de carteado, como 21, por exemplo, apostando dinheiro, e aí sim, esses seriam ilegais. Então, uma parte do procedimento é legal, apesar de parecer muito ilegal, existem legislações que permitem essas videoloterias, que tem uma diferençazinha técnica, mas muito pequena, para um caça-níquel, mas que tem sim essa legalidade. Muito bom, Miguel. Obrigado pelo esclarecimento aí. E é isso, né, Coptulio? Se as coisas no Brasil já vão para frente, mesmo quando são ilegais, sendo meio ilegal, o Brasil tá mais do que justificado, né, irmão? Gente, vocês esperavam o quê de um camarada que foi advogado do PT? PT é o maior lixo que já existiu nesse país, são as piores pessoas,
são associados ao demônio, é a pior espécie de gente que existe. O professor Olavo de Carvalho já falava isso há anos, já nos avisou há anos, gente. E o mais revoltante disso tudo é que não há a menor cara de pau, o menor compromisso com a decência, o menor compromisso com a verdade, com a moralidade. No mínimo, teria que ocorrer um afastamento desse ministro para que fossem investigada a ligação dele com esse resort. Um empreendimento de milhões, de dezenas, centenas de milhões de reais, para um camarada que ganha um bom salário, mas não é nada espetacular, não. O salário de ministro do STF deve estar em torno dos seus 60 mil, com as verbas todas lá, e deve ganhar uns 80, 100 mil reais por mês. E isso dá 1 milhão por ano. Como é que o cara conseguiu, ao longo da vida, acumular riqueza para comprar um resort de centenas de milhões de reais? A conta simplesmente não fecha, não precisa ser nenhum gênio, não. Eles estão nem aí para você, povo. Eles querem que vocês morram felizes da vida, dançando seu funk, rebolando na boquinha da garrafa com seu Bolsa Família. É um plano de imbecilização da população brasileira que deu super certo. Eu vi aqui no chat algumas pessoas comentando sobre um filme chamado Idiocracia, onde num futuro não muito distante as pessoas estão completamente idiotizadas. Nós estamos à beira disso no Brasil. A verdade está na sua cara e você não enxerga. Há todo um plano maligno que engloba artistas como o senhor Wagner Moura, que diz que o americano tem inveja do Brasil. O cara declarou para a imprensa inteira do mundo que os americanos, os norte-americanos, estão com inveja da democracia brasileira, que é praticamente perfeita. E as pessoas aplaudem um infeliz desse. Ou seja, o plano deu certo, nossos inimigos estão no poder. Parabéns para eles. O camarada, o outro aí, tem a esposa dele trabalha no escritório de advocacia, aonde os honorários são estratosféricos. Nenhum escritório de advocacia do planeta Terra recebe 1/10 do que esse escritório recebe. Nenhuma tabela de honorário da OAB conseguiria justificar em dezenas de anos o pagamento de honorários de 129 milhões. E tá todo mundo achando legal. O cara vai dar palestra na USP, os débeis mentais estudantes de direito riem, que legal. Que turma de operadores de direito vai ser essa? Onde é que o Brasil vai chegar? Não, o Brasil não vai chegar, não. O Brasil já chegou. Nós somos governados por pessoas sem o mínimo de escrúpulos. Não se esqueçam que nós somos uma sociedade cristã. Nossos princípios são os princípios bíblicos. Quer você goste ou não. Ah, o Estado é laico. Aqui que o Estado é laico. Todas as regras do direito são baseadas na Bíblia. Não matarás, não roubarás, honrarás pai e mãe. Não transarás com menor. Nós somos uma sociedade cristã. E essa história que o cristão apanha de um lado e doa o outro, isso aí tem que acabar, gente. A gente tem que partir para frente, tem que partir para o confronto, não tem jeito. Que futuro você quer para os seus netos? Para os seus filhos eu nem digo, porque já estão estragados também. Para os seus netos e bisnetos. Que futuro que você quer para eles? Que sejam escravos de uma elite judiciária com mais poderes que Napoleão Bonaparte? Poder moderador? Os caras não erram, os caras são poderosos, são deuses, não são semideuses, não são deuses. Vimos agora que o Toffoli simplesmente proibiu a Polícia Federal de passar 5 dias interrogando os envolvidos no escândalo do Banco Master, lá do Vorcaro. Ele só deu 2 dias e dentro do STF. Quer dizer, Polícia Federal para quê? É marionete? Para que estão lá? Fecha esta merda! Fecha essa merda, entrega logo tudo para eles e vão ser escravo. Eu quero me mudar para Groenlândia, Eric. Né, Cop? Porque aparentemente vão ganhar grandes investimentos. Não é o nosso caso aqui.